Salve, racional superior da Terra, o Pai MJC, Manuel Jacinto Coelho. Salve a energia racional, a energia elétrica e magnética. Salve os três poderes. Salve aos estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional, a cultura natural da natureza na fase do terceiro milênio. Desenvolva o raciocínio. Leia hoje mesmo o livro Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto. Leitura. Segunda mensagem do 296 do Histórico do Racional Superior. Tiago Raciocínio Luiz, da cidade de Araras, interior do estado de São Paulo, para todo o Brasil e o mundo. Página 30. Para conhecer o que é a cultura racional, todos têm que estudar a cultura racional para ser um racional. Porque não estudando a cultura racional, não pode ser um racional. Lendo somente, lendo como se fosse uma leitura sem valor de espécie algum, chega no fim, esquece e fica na mesma. E ficando na mesma, não é um racional. Para ser um racional, tem que estudar a cultura racional, porque toda cultura foi feita para ser estudada e não somente lida. Segunda mensagem. Hoje, os que já estão sentindo o desenvolvimento das quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético, já bem desenvolvido, já têm certeza e muita certeza de que desta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, estão livres completamente, por já terem essas quatro partes e sentindo que elas já estão bem desenvolvidas, essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Esses já têm certeza de que nesta galáxia Terra não nascerão mais, porque estudando a cultura racional, não estão lendo. Os que estudam desenvolvem essas quatro partes mais depressa do que quem somente lê, como se fosse uma leitura vulgar sem importância. Cultura foi feita para ser estudada e não lida. E por isso existem os grandes cultos da cultura artificial, filosófica e científica. E existem os grandes elementos desta cultura porque estudaram. E toda a cultura foi feita para ser estudada e não lida. Estudando, num instante, desenvolve essas quatro partes importantes do aparelho elétrico e magnético. E custam a desenvolver todos que estão somente lendo. Porque cultura não foi feita para ser lida. Toda cultura é feita para ser estudada. E por isso tem os grandes cultos da cultura artificial, filosófica e científica, como também os que estudam a cultura racional se tornam grandes oradores de emocionar e impressionar e fazer com que todos saiam dali correndo atrás dos livros de cultura racional. Já os que somente leem estão muito atrasados. E por estarem atrasados, não têm condições de expor em público o que é a cultura racional. Não tem condições de enfrentar uma conferência, porque somente lê, esquece o que leu, e por esquecer, nada pode dizer sobre cultura racional. Todos que somente leem, perdem tempo em ler, porque cultura não foi feita para ser lida, e sim estudada. Porque quem estuda se tornam
grandes oradores de cultura racional de empolgar grandes multidões. E quem lê, esquece, perdeu tempo, porque somente leu, não entendeu o que é cultura. Toda cultura foi feita para ser estudada. E quem estuda sabe falar bem o que é cultura racional. E quem somente lê não sabe nada, é um verdadeiro papagaio. Somente aquela curiosidade não adianta nada, porque chega no fim, não sabe nada, como se dá com muitos que não sabem o que é cultura. Cultura foi feita para ser cultuada e não lida. Ler, somente ler, não adianta nada, porque chega no fim, esquece tudo o que leu e estudando não esquece. Mas muitos que são atrasados demais e rudes demais acham que lendo é o suficiente. O suficiente é estudar e não ler. Quem lê numa conferência pública se atrapalha todo. E quem estuda não se atrapalha porque estudou, fala com convicção porque estudou, sabe empolgar qualquer plateia. Agora, quem não estuda é porque não quer saber nada, porque cultura foi feita para ser estudada. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade. Eu que somente leio, não sei falar nada, e quem estuda está pronto para empolgar grandes plateias. Eu estou mesmo perdendo tempo em somente ler, porque quem somente lê custa a desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. E quem estuda tem a facilidade e faculdade de desenvolver essas 4 partes muito rápido, porque estudou, se conscientizou, porque cultura foi feita para estudar e não ser lida como uma coisa sem importância. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. Quem estuda se eleva de uma maneira tal que um instante, essas 4 partes do aparelho elétrico e magnético se desenvolvem porque estudou. Quem estuda fala com convicção e certeza. E quem somente lê, fica tateando. Quem somente lê, continua desequilibrado. Quem estuda, com rapidez, adquire o equilíbrio. E quem lê, mantém o seu desequilíbrio porque chega no fim da leitura, por não estudar, esquece tudo, fica na mesma. E ficando na mesma, conserva o seu desequilíbrio. É um leitor de cultura racional desequilibrado, porque não estudou a cultura racional, somente leu com a curiosidade de saber o que o racional superior está falando. Quem lê é um curioso, e por ser um curioso, chega no fim da leitura, esquece tudo, não sabe o que leu, porque não sabe que cultura foi feita para ser estudada e não lida. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, os obedientes, estudam a cultura racional e os teimosos e rebeldes e desobedientes não estudam. Somente leem e somente lendo continua desequilibrado, porque não desenvolve essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Então, não estão vendo que para todos os cursos é preciso estudar muito? Para fazer qualquer concurso, é preciso estudar muito para passar nos exames prestados. E quem estuda, passa. E quem não estuda, não passa. E assim é a cultura racional. Quem estuda se torna um racional. E quem não estuda e quem somente lê, continua como um animal racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, em benefício de si mesmo, muitos passaram a estudar para saber falar o que é a cultura racional, porque há pontos importantíssimos na cultura racional que não podem deixar de ser esclarecidos para o animal racional. E quem somente lê passa por cima de toda a cultura racional, é apenas um leitor sem importância,
Um leitor que vive vagando e mantendo o seu desequilíbrio por não estudar a cultura racional que tem em suas mãos. E por isso, o melhor passeio e a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos. Esse é que é o melhor passeio e a melhor distração. Como pode prestar contas ao racional superior se não estudar a cultura da sua volta para o seu verdadeiro estado natural? Que contas é que vai prestar ao racional superior? Porque somente leu e esqueceu tudo que leu, porque não estudou. Quem estuda sabe prestar contas e sabe como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E quem somente lê fica no meio da estrada, fica no meio do caminho, porque não estudou como devia estudar a cultura da volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque muitos leem como se fosse uma leitura sem importância, uma leitura vulgar, porque ainda não entenderam o que é cultura, por serem rudes demais e serem atrasados demais. Que contas vão prestar ao racional superior se não estudar? Se não estudar, a cultura racional não tem condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural. Somente leu para si mesmo e não estudou para salvar multidões. Quem estuda a cultura racional tem recursos para salvar multidões. E quem somente lê não tem condições humanas, continua na mesma, pensando, imaginando, porque não estudou para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio, da evidência, do aparelho e o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que só pode ser desmaterializado com o estudo da cultura racional. Estudando, o habitante desmaterializa-se e lendo não tem condições de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Porque toda cultura, tanto faz a filosófica e científica, como a cultura racional, toda cultura foi feita para ser estudada. Quem estuda alcança muito rápido o que quer. São as 4 partes desenvolvidas. E quem somente lê não tem condições de se salvar porque não estudou para salvar multidões. Ficou embargado pelos passeios, pelas vaidades, pela matéria, por viver mais para a matéria do que para a cultura que irá levar todos ao seu verdadeiro estado natural. E para levar todos para o seu estado natural, é preciso estudar para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio, a evidência, o aparelho e a desmaterialização feita pela cultura racional. Depois de desmaterializado, o habitante está pronto para voltar para o seu estado natural. Mas para isso, se positivar, é preciso estudar, mas estudar muito, porque a cultura foi feita para ser estudada e não lida como se fosse uma obra sem importância nenhuma. Não estudando a cultura racional, não pode desenvolver essas 4 partes, não pode desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Um instante.
E para levar todos para o seu estado natural, é preciso estudar para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio, a evidência, o aparelho e a desmaterialização feita pela cultura racional. Depois de desmaterializado, o habitante está pronto para voltar para o seu estado natural. Mas para isso se positivar é preciso estudar, mas estudar muito, porque a cultura foi feita para ser estudada e não lida, como se fosse uma obra sem importância nenhuma. Não estudando a cultura racional, não pode desenvolver essas 4 partes, não pode desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Para que ele volte ao seu estado natural, não estudando a cultura racional, está impossibilitado de voltar ao seu estado natural, porque a cultura foi feita para ser estudada e não lida como muitos acostumaram a fazer. Tudo isso por quê? Por não saber o que é cultura. Cultura é cultuar o desenvolvimento da desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E só quem estuda é que pode cultuar e voltar ao seu estado natural. Quem somente lê não tem condições de voltar ao seu estado natural, porque não estudou para desenvolver essas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o raciocínio. Não estudando como ele pode ser desenvolvido, de maneira nenhuma. Assim é a evidência racional, não estudando como ela pode ser desenvolvida, de maneira nenhuma. E assim é o aparelho racional, não estudando como ele pode ser desenvolvido, de maneira nenhuma. E assim é a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, não estudando como é que esta máquina pode ser desenvolvida, de maneira nenhuma. Continua aí na mesma, ligado aí no chão, porque viveu mais para a matéria do que para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Toda cultura foi feita para ser estudada. Por isso, no prestar contas ao racional superior, se não estudou a cultura dele, como é que pode voltar para o seu estado natural? De maneira nenhuma, porque viveu mais para a matéria como materialista, ligado a essas 2 energias do chão, do que para a cultura racional. Não vê os cultos de qualquer cultura como falam bem? Uma cultura filosófica e científica falam bem por quê? Porque estudaram. E assim, para falar bem sobre cultura racional, é preciso estudar. Somente lendo não adianta nada, continua na mesma, ligados nessas 2 energias do chão. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, os que estudam, mostram que estudam e provam que estudam e por isso põem os livros nas mãos de multidões, porque estudou para saber falar o que é a cultura racional. Quem não estuda, como pode saber falar? Quem somente lê, no fim esquece o que leu, que contas vai prestar ao racional superior para voltar ao seu estado natural? Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Toda cultura é um grande saber, e a cultura mais elevada que existe é a cultura racional, porque é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. É a cultura que vai levar todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E vai encerrar e ficar encerrada aqui, nesta galáxia Terra, a classe do animal racional. De forma que a cultura racional é a cultura principal para levar todos à vida eterna. E para levar todos à vida eterna, tem que estudar a cultura da vida eterna, a cultura racional. Todos que querem voltar à vida eterna estão tratando de estudar a cultura que levará todos à vida eterna, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Não é perdendo tempo com as coisas inúteis da vida do nada que poderão voltar ao seu verdadeiro estado natural. Tem é que estudar a cultura da vida eterna para ter condições de voltar para a vida eterna. Só lendo, não estudando não adianta nada, porque cultura foi feita para ser estudada e não lida. Quem quer voltar ao seu mundo de origem
tem que estudar a cultura do seu verdadeiro mundo de origem. E é estudando que se aprende a falar, e não somente lendo. Lendo que nem um papagaio, chega no fim e não sabe nada porque somente leu. Então trate de estudar a cultura racional para encontrar o equilíbrio perdido, que foi quando se transformaram de racional para a classe de animal racional. Quem não estuda a cultura racional não tem condições de ser um racional, porque não desenvolveu as 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético. Para ser um racional é preciso estudar a cultura racional, para então dizer, eu sou um racional, porque eu estudo para saber o que é a cultura racional. Eu não leio, porque quem lê chega no fim e esquece e não sabe falar em cultura racional. Porque cultura foi feita para ser estudada e não lida. Como pode ser um racional se não conhece a cultura racional? Nunca poderá ser um racional, porque somente lendo não dá para ser um racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que toda a cultura foi feita para ser estudada e não lida. No julgamento racional, quem não estudar a cultura racional não tem condições de passar no julgamento. E não passando no julgamento não pode voltar para o seu estado natural. Tem é que estudar, porque toda a cultura foi feita para ser estudada e não lida. E por isso quem estuda a cultura racional tem condições de salvar multidões. Tem condições de botar os livros nas mãos das multidões. Agora, quem não estuda, não tem condições nenhuma, porque conhece cultura racional muito vagamente, porque somente leu. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional, porque só estudando é que pode desenvolver e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, quem é estudante de cultura racional tem condições de ser um grande culto em cultura racional e, por ser um grande culto em cultura racional, tem condições de salvar multidões, botar multidões com os livros nas mãos. Isto é que é bonito, saber como salvar multidões. Agora, quem somente lê a título de curiosidade, esquece o que leu e não tem condições de se salvar, nem de salvar ninguém, porque somente leu a título de curiosidade para saber o que é que o racional está falando para todos. Não é tão bonito e tão lindo ouvir um orador de cultura filosófica e científica falar? É muito lindo ouvir. E assim é um culto de cultura racional. Atrai multidões e salva multidões botando os livros nas mãos de todos. Agora, somente lendo não é o suficiente, porque lê e esquece. E o esquecido não sabe nada. Para ver que para ser um racional é preciso saber o que é cultura racional. Para dizer, eu sou um racional, porque estou pronto para salvar multidões. Por quê? Porque estudou e não leu. Quem estuda sabe muito e quem lê não sabe nada. Porque quem lê esquece o que leu e passa a não saber nada. Não adianta nada ler. O que adianta é estudar. Sem estudo, ninguém sabe nada. E estudando, passa a saber tudo. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem a verdade. Para se voltar ao nosso estado natural, tem mesmo que estudar a cultura racional para poder ser um racional, para poder estar em condições de voltar para o mundo racional, porque estudou cultura racional.
Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, sem estudar, nada feito. E estudando, tudo feito. Porque cultura foi feita para estudar. Por isso é cultura. Cultuar o raciocínio. Se elevar cada vez mais, estudando para ficar pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje, os verdadeiros estudantes de cultura racional não têm tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco e muito pouco para estudar a cultura que vai lhe levar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias de lapidação, o pensamento e a imaginação. Hoje, todos querem deixar de ser assim, animal racional, pensador, sofredor e imortal. Ninguém quer ser mais assim, porque ninguém está mais aguentando mais a lapidação dessas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Ninguém está aguentando mais esta triste classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Triste classe por quê? Porque ninguém tem o direito de viver. Triste classe por quê? Porque são destruídos pelos desacertos do pensamento. Triste classe por quê? Porque são destruídos pelo progresso das artes. Triste classe por quê? Porque são destruídos pela velhice. E quem já passou a se conhecer, não quer ser mais assim, e por conhecer o seu verdadeiro estado natural, está fazendo tudo o que pode para deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje, todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos para deixar de sermos como somos animais racionais, pensadores, sofredores e imortais. O melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos para deixar de sermos como somos, animais racionais, pensadores, sofredores e mortais. O melhor passeio e a melhor distração é saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer, passou a saber o porquê não tem o direito de viver, por não ser daqui desta vida de matéria. Por não ser desta vida de matéria, é que ninguém tem o direito de viver na matéria. Hoje, é que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para o seu verdadeiro natural, porque ninguém está mais aguentando esta classe de pensador, sofredor e imortal. Porque passaram a saber o porquê todos são assim. Passaram a saber quem são e passaram a saber de onde vieram e para onde vão. De onde vieram? Do mundo racional. E é por isso que o raciocínio é o dono da vida, porque é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E na cultura racional estão todos esses esclarecimentos, como é que essa energia deu causa à máquina do raciocínio e se materializou como animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje, todos passaram a saber o porquê todos assim são e o porquê todos neste mundo estão como aparelhos de reprodução de filhos irmãos. Hoje, todos passaram a se conhecer e a saber de onde vieram e para onde vão e para onde iam se não passasse a se conhecer. Para onde iam? Por estarem ligados aí no chão, continuariam a viver aí no chão de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza ser de origem racional. Continuariam aí se transformando em classes inferiores, porque todos vão
e ficarão ligados na energia em que estiver ligado. Se ficar ligado à energia do chão, continua aí no chão, se transformando em classes inferiores. E se ligar à energia racional, volta para o mundo racional. O aparelho fica na energia que estiver ligado. Se ficar ligado aí no chão, continua a se transformar aí no chão e a viver aí no chão e se transformando em classes inferiores. E se ligando à energia racional, volta para o mundo racional. O aparelho fica na energia que está ligado. E a energia que está comandando a natureza é a energia racional. Portanto, só não se liga ao mundo racional quem não estudar a cultura do verdadeiro estado natural de todos, que é a cultura racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer sabem disto, de cor e salteado. Desde os primeiros livros, desde a obra básica, que são os 21 livros, e como todos eram primários, foi feito um resumo de toda a obra nesses 21 livros, mas nas entrelinhas estava toda a escrituração, que ainda não terminou, porque toda a humanidade, diante do grande atraso e da grande rudez, tem que descrever todos os pormenores desta galáxia Tega, que já o conteúdo que existe já dá bem para equilibrar principalmente os que estudam a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, a cultura racional. E por isso, hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem a verdade. Sem cultura ninguém pode viver. E principalmente a cultura do nosso verdadeiro estado natural. Sem cultura ninguém pode viver, principalmente a cultura racional, que é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Sem cultura ninguém pode viver. Mas a cultura natural da natureza, a cultura racional, a cultura da verdadeira racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso, estão aí nesta classe de animal racional por serem de raça racional. E hoje todos passando a conhecer o mundo de sua raça e a saber como voltar para ele. Mas estudando a cultura do mundo de sua raça e não lendo como se fosse uma leitura sem importância. Uma leitura sem importância por não ter importância somente é lida, e a cultura racional é a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é uma das coisas mais importantes que existe, deixar de ser animal racional nesta galáxia Terra. Por isso, toda a cultura deve ser estudada, porque é cultura. Cultuar o desenvolvimento e a desmaterialização do habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, para deixar de ser animal racional, pensador, sofredor, imortal. Para ver que o melhor passeio e a melhor distração são os livros nas mãos. Porque ninguém está mais em tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, a não ser com as coisas de importância para a sua sobrevivência. Hoje, todos que já passaram a se conhecer vivem mais para a cultura racional, porque quer deixar de ser animal racional, pensador, sofredor, imortal e voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, os que estudam a cultura racional não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, a não ser com as coisas de importância para a sua sobrevivência. Hoje todos querem sair daí dessa galáxia Terra para fora, porque não aguentam mais essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos raciocinam uma coisa só. Em primeiro lugar, voltar para o meu verdadeiro estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. Em primeiro lugar, tratar de desenvolver o meu raciocínio. Em primeiro lugar, tratar de desenvolver a evidência racional. Em primeiro lugar, tratar de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois disso, depois de desmaterializado pela cultura racional, volta para o seu estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita.
E por o natural ser energia, ninguém envelhece. São eternos, porque energia é eterna. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem, é verdade. A cultura racional é a cultura das mais elevadas que existe. Por ser a cultura natural da natureza. A cultura do nosso verdadeiro estado natural. Hoje somos assim. Não temos o direito de viver, porque procuramos ser assim. E por isso aí está o habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje, todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer ser mais assim como é. Animal racional, pensador, sofredor e mortal. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, mas para voltar ao seu verdadeiro estado natural, é preciso estudar o que é cultura racional, porque não estudando o que é cultura racional, não tem condições de voltar para o seu estado natural, porque não é um racional. Quem estuda a cultura racional alcança a classe de racional. E quem não estuda não alcança, porque cultura foi feita para ser estudada e não lida. Estudando a cultura racional, tem condições de salvar multidões e de se salvar também. Tem condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque estudar a cultura racional para ser um racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém quer continuar mais a ser animal racional, pensador, sofredor, sem direito de viver, porque são destruídos pelos desacertos do pensamento, destruídos pelo progresso das artes e destruídos pela velhice. Hoje, todos que passaram a se conhecer querem se ver livre da matéria, por ser a causadora de ninguém ter o direito de viver. Basta ser matéria para não ter o direito de viver. E por isso hoje todos fazem questão de voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos estão estudando a cultura racional para ser um racional e ter condições de voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como deixar de viver assim, aí na matéria. Porque para quem estuda a cultura racional, chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Chegou o fim porque aí está a cultura racional tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado pela cultura racional, volta ao seu estado natural, que é de energia de massa cósmica no primeiro mundo, o mundo racional. Para muitos, já acabaram os sonhos da vida do nada, da vida da matéria. Acabou os sonhos porque na matéria todos viviam sonhando de olhos abertos. E por sonhar eram gananciosos, ambiciosos, como coisa que tivesse o direito de viver. Ciumentos, turbulentos, vaidosos e assim, acabando os sonhos da vida do nada e todos voltando para a realidade do ponto de vista da vida eterna. Hoje, os que já passaram a se conhecer, que são estudantes da cultura racional, não vivem mais sonhando, porque muitos já estão raciocinando. E esses que já estão raciocinando não vivem mais sonhando. E os que estão pensando julgam a matéria como tudo sendo, e julgando a matéria como tudo sendo, a ambição, a vaidade, a ganância, a inveja, e por isso os pobres tinham inveja dos ricos, e por isso os ricos fugiam dos pobres, e por isso os ricos tinham medo dos pobres, e a vida do animal racional se resumia nisso, uns com medo dos outros, porque todos estavam na categoria de bicho racional. Esta categoria, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E por estarem nesta categoria de bicho racional, viviam como bichos uns contra os outros e não satisfeitos, às vezes destruindo uns aos outros, porque basta estar na categoria de bicho racional, que é a causa das duas classes, para ter medo de tudo
e medo de todos, e medo uns dos outros, porque basta ser bicho para ser medroso. Todo bicho tem medo de tudo. E por estarem nessa categoria de bicho racional, essa é a causa das duas classes serem feitas pelo sêmen. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem é verdade. Que ponto ridículo chegou a humanidade de estar vivendo sem se conhecer? E por ser ridículo, monstruoso. E por isso as monstruosidades sempre em cena. Por quê? Porque os bichos viverem sempre insatisfeitos. Basta ser bicho para nunca estar satisfeito com o que tem. A insatisfação do bicho era muito grande. Por isso, a ambição, a ganância não cessava e a desigualdade muito grande por toda a bicharada. Pensarem diferente uns dos outros. Então, todos eram desiguais. Não existia um bicho igual ao outro, e todos pensando diferente. Hoje é que estão sabendo por que ficaram assim. Hoje é que estão sabendo o porquê todos são assim. E por isso hoje, todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para deixar de ser assim, pensador, sofredor imortal, por não ter o direito de viver. Todos querendo viver e sem ter o direito de viver. E todos os ricos, por serem ricos, tinham medo de morrer, tinham medo de tudo, até de si mesmo, por estar expostos a todas as ruínas e a todas as doenças incuráveis e doenças curáveis. Então, os grandes é que mais sofriam com medo de perder os seus postos de grandes. E a natureza, a verdadeira mãe natural de todos, levando todos naturalmente para o cadafalso, porque ninguém tem o direito de viver. E por isso a vida não tinha garantias. De repente, ficaram sem ela. De um momento para o outro, terminava o tudo em nada. E essa era a maior desolação dos ricos, em que muitos diziam: o que adianta tanta riqueza? Não adianta nada, porque todos de repente terminam em nada. Então, a riqueza do nada termina em nada. É uma riqueza aparente que parece que tudo é e de repente deixa de ser o que é. E depois que todos chegam a uma conclusão destas, desvaloriza a existência dizendo: o que adianta eu existir nesta galáxia térrea sem saber por que existo? Não adianta nada. O que adianta este tudo do nada? Não adianta nada, por tudo terminar em nada. Então, o que é que eu sou? Eu sou um tudo aparente, porque vivo nesta vida desconhecido de mim mesmo. Não sei quem sou e o porquê assim sou, porque vivo sem me conhecer. Mas isto, quando será que eu vou me conhecer? Hoje, aí está, na fase do terceiro milênio, onde todos vão passar a se conhecer, dizendo: até que enfim eu passei a saber o porquê eu sou assim. Até que enfim eu passei a saber hoje quem sou e o porquê eu assim sou, de onde vim e desenvolvendo meu raciocínio para onde vou e para onde eu ia se não passasse a me conhecer. Hoje, a vida tem solução definida e definitiva porque hoje a humanidade passou a se conhecer. Todos a saberem o porquê todos assim são. Todos a saberem o porquê que esta galáxia térrea assim é. Todos a conhecerem o antes de ser essa galáxia terra, o que era. E todos a saberem o porquê essa galáxia térrea existe. E todos a saberem que os causadores dessa galáxia térrea aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E que agora todos estão passando a se conhecer e a conhecer o antes de tudo assim ser. Hoje,
A vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. Salve o racional superior. Desenvolva o raciocínio hoje mesmo. Leia os livros Universo em Desencanto, de Cultura Racional, e fique sabendo o mais importante, que é o se conhecer. Saber de onde veio, como veio, por que veio, e saber para onde vai, como vai e por que vai. Salve o racional superior.